Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes notícias na tarde de hoje. Tivemos a novidade quanto à saída da Betfair do Vasco. A nossa patrocinadora Master não vai seguir para 2026 e agora se especula bastante, quem sabe, que a Crefisa possa, enfim, ser a patrocinadora Master do Vasco. Será? Vamos trazer mais detalhes sobre essa situação aqui no nosso vídeo, se existe essa possibilidade. Vamos falar bastante desse assunto aí da patrocinadora Master. Vamos falar também aqui da Nike, que teve vazamento, não no Vasco, mas no Atlético Mineiro. Muito possivelmente aí devemos ter vazamentos do Vasco nos próximos dias. Vamos também trazer aqui informações sobre o jogo contra o mesmo Atlético Mineiro, né, que vai ser no domingo. Grandes novidades quanto a esse jogo de domingo. Muita coisa para a gente falar no vídeo agora. Também tem jogador que será aproveitado para a próxima temporada. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, que também foi lá no meu canal Showball, se inscreveu lá. Tamo junto aí. O link está na descrição se você não está inscrito no meu outro canal. Se inscreve lá para ajudar o nosso crescimento também. Falta muito pouquinho mesmo para a gente chegar a 227 mil inscritos aqui no nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí, falta cerca de 300 inscritos aí, dá essa moral. Eu sei que a fase do Vasco é horrível, essa moralzona aí, eu sei que a fase do Vasco é muito ruim, mas você não sabe o quanto que me ajuda você se inscrever, deixar o like e hypar os vídeos aí, comentar qualquer coisa no nosso vídeo, porque o YouTube vai recomendar também para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, o Vasco terá o Atlético Mineiro aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Esse jogo é o último jogo aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. E havia uma grande expectativa de como seria o time do Vasco para esse jogo. Se o Vasco iria ter força máxima ou se iria poupar algum ou outro jogador, até mesmo todos os atletas. Tivemos a confirmação hoje da notícia trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa que o Vasco vai poupar os 11 titulares para esse jogo. Possivelmente nem o Léo Jardim deverá entrar em campo nesse confronto diante do Atlético Mineiro. O Vasco dá como total prioridade a semifinal da Copa do Brasil e não se importa, aparentemente, se não for sequer para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Porque acho que faz um certo sentido. Porque a Sul-Americana pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da temporada, né? Porque nesse ano a gente viu, o Vasco tinha muitas competições e não tinha elenco para isso, né? Se continuar com essa mesma filosofia de não ter time, não ter elenco, não faz sentido algum jogar mais uma competição na próxima temporada. Vai desgastar mais ainda os jogadores e o Vasco não vai conseguir o tão sonhado título, né? E certamente, se for para ter um elenco mais homogêneo, um time mais farto, digamos assim, um elenco mais cheio, pode ser que seja interessante ainda jogar a Sul-Americana, porque pode ser ainda um título viável para o Vasco. A gente viu o Atlético Mineiro chegar à final. O Atlético sempre lutou ali por coisas pequenas no campeonato nesse ano. Ainda continua com chance de rebaixamento, mesmo ainda nessa última rodada, mesmo tendo 45 pontos. Com certeza aí, para o Vasco hoje, a prioridade é totalmente a Copa do Brasil. Se conseguir pontuar nesse jogo contra o Atlético, pode ser que certamente iremos à Sul-Americana de uma forma ou outra, né? Tomara que possa acontecer ainda, cair no colo essa vaguinha para a Sul-Americana, caso o Vasco não seja o campeão da Copa do Brasil, porque jogará Libertadores e, logicamente, não irá para a Sul-Americana. E para esse jogo aí, possivelmente devemos ter Daniel Fuzato, né, cara? Se vai poupar todo mundo, é o Fuzato como titular. A lateral direita, certamente devemos ter ali o Pumita. A zaga com o Lucas Oliveira, Lucas Freitas. A lateral esquerda, Vitor Luiz ou Leandrinho. No meio campo devemos ter ali, talvez, Hugo Moura, Tietê, mais à frente ali, Matheus França. Dada a deficiência do time do Vasco aí em partes ofensivas, pode ser que o Vasco coloque mais um homem no meio campo. Eu acredito que o Paulinho pode ser titular nesse jogo aí, ou ele ou o Matheus Cocão. O Vasco jogando com 4 homens no meio campo, David, Verratti aí completando o ataque. Matheus França tentando encostar mais nesses jogadores. Eu acho que esse é o provável time do Vasco, cara. Muito possivelmente essa é a base para esse jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo aí que não vale nada para o Vasco, como eu falei, exceto aí se cair no colo uma Sul-Americana para o Vasco, que ainda estamos na zona de Sul-Americana, né? Sempre bom ressaltar isso. Com certeza o Diniz fez o certo, né? Pelo menos isso, né? Porque eu tava com medo danado dele colocar o time todo titular nesse jogo e o Vasco ainda perder para o Atlético Mineiro, né? Esse foi o melhor cenário e a gente torce para que o Vasco pontue bem contra o Atlético. Por falar no Atlético, cara, que vai ter aí a mesma fornecedora esportiva do Vasco, a Nike, hoje tivemos os primeiros vazamentos das camisas do Atlético. A primeira impressão que ficou foi que não foi tão boa assim, cara. Muitos torcedores do Atlético, olhei os comentários, não gostaram da troca da Adidas pela Nike.
vendo as imagens, essas imagens que estão aparecendo aí na sua tela, só vazaram essas duas imagens aí. Eles não curtiram essa nova camisa do Atlético Mineiro, dada a proporção aí que eles acharam muito genérica. O template aí da segunda camisa é um template de temporadas passadas, né? Não é um template atual que a Nike vem utilizando aí nos clubes de ponta. Ainda não temos a confirmação concreta se realmente o Atlético Mineiro vai ser um time de ponta da Nike ou se somente o Vasco terá materiais exclusivos da marca norte-americana. Ainda não temos nenhum vazamento do Vasco, a gente torce para que também não venha camisas genéricas, né, cara? Porque esse template aí que trouxeram para o Atlético Mineiro é um template que não deu muito certo, cara. Muita gente não curtiu muito esse template aí que foi produzido pela Nike algumas temporadas atrás. Vamos ver aí o que vai acontecer. Cara, eu já tô começando a achar que vai vir alguma coisa bem simples. Eu acho que não vai vir nada além do esperado, nada além da imaginação do vascaíno. Acho que vai vir ali uma camisa básica, talvez ali com a gola branca, os detalhes na manga brancos também. Isso falando da camisa preta, né? A camisa branca é o contrário, né? Certamente a gola deverá ser preta e também as mangas deverão ser brancas ali, os detalhes, né? Muito semelhante com essa foto aí que eu tô mostrando para vocês no vídeo. Com certeza aí, mano, eu acho que o Vasco vai ter algo mais básico nesse primeiro ano e depois, com o decorrer da parceria, devemos ter algo melhor durante aí os próximos anos. Eu acredito que deve ser assim. Mas se vir uma coisa maravilhosa, logicamente, todos nós vamos adquirir, né? Mesmo vindo uma coisa básica, os torcedores gostam do simples, né? Como diz o outro, menos é mais. Eu não tô falando do grupo de pagode, e sim da frase aí que realmente faz todo sentido. É melhor você não inventar do que você fazer algo que vai fora da realidade, talvez não agrade a todo mundo. Como, por exemplo, e talvez essa camisa marrom do Vasco, cara. Tem muita gente que não curtiu. Eu ainda nem sei se eu gostei dessa camisa. Até hoje eu não comprei essa camisa, porque eu olho pra ela assim, cara, eu sinceramente não sei se eu gosto, se eu acho bonita. Cara, pra mim é uma camisa bem comum, realmente. Comenta aí o que você espera desses lançamentos da Nike. Tivemos aí os lançamentos do Galo e tomara que o Vasco tenha algo muito melhor do que o Atlético Mineiro ganhou, né? Bom, pessoal, tivemos uma novidade importante envolvendo o jogador Adson. O jogador aí está retornando aos gramados e já está treinando com bola. O jogador aí foi visto nessa semana já aparecendo em alguns treinos do Vasco, lá na Vasco TV, que foi trazido ao torcedor. O atleta se recupera da fratura na tíbia, ocorrida em julho desse ano. O jogador, na época, precisou fazer uma cirurgia. Após o procedimento, o tempo estimado de retorno ao esporte é de 5 a 8 meses. Isso dependendo, claro, da evolução da consolidação óssea do jogador. Muito possivelmente, pode ser que lá para março, no máximo, o jogador já esteja à disposição aí do Fernando Diniz para poder entrar em campo e jogar novamente com a camisa do Vasco, diferentemente do Jair, né, que deve voltar, na minha opinião, só depois da Copa do Mundo. O Jair, que inclusive a gente até falou ontem que teve o seu contrato renovado com o Vasco até o fim do ano que vem. O jogador tinha um contrato se encerrando nesse ano e devido à lesão, o Vasco renovou o contrato com o atleta para a próxima temporada. E continuando o nosso girão, segundo o jornalista Vene Casagrande, o meio-campista JP está nos planos do Vasco para a temporada de 2026. A diretoria do Vasco comunicou aos representantes do atleta que contam com ele para o próximo ano. O jogador de 20 anos retorna ao clube depois de um empréstimo ao Avaí. O time catarinense tinha opção de compra de 1 milhão de euros para ter o JP em definitivo, mas pelas dificuldades financeiras não teve como exercer a cláusula e o jogador retornará ao Vasco e será utilizado pelo Fernando Diniz já logo de cara aí no Campeonato Carioca, né, que vai ter início no meio de janeiro. Pelo Avaí, o JP disputou 28 jogos, fez 5 gols e deu uma assistência. O contrato do jogador com o Vasco vai até dezembro de 2027. Comenta aí o que você acha do retorno do JP, que, segundo as informações, vai continuar no Vasco, não será emprestado para nenhum outro clube, a menos que ele talvez não se destaque nos treinamentos, o Diniz veja que realmente não dá para ele continuar e o Vasco faça um novo empréstimo do atleta. Mas, nesse primeiro momento, o Vasco trata o jogador como um jogador que vai ser útil para o elenco na próxima temporada. Essa é uma situação que eu acredito que não será a mesma para o meio-campista suíço Maxime Domingues, né, que também está de volta aí ao Vasco. O jogador não será comprado pelo Toronto do Canadá e esse jogador voltará aí ao Vasco, certamente se apresentará aí nos primeiros dias de janeiro e o Vasco deve tentar um novo empréstimo do jogador, que foi muito mal lá na MLS, conviveu ali com o banco de reservas, não conseguiu se firmar, tanto que o Toronto não quis comprar o jogador e devolveu ao Vasco. Comenta aí se você acha também uma boa o suíço continuar no elenco para a próxima temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar de um grande assunto muito importante envolvendo a patrocinadora master do Vasco, Betfair.
Segundo o portal Máquina no Esporte, sempre apura esse tipo de informação envolvendo patrocínios dos clubes aqui no Brasil, também de vários assuntos envolvendo os bastidores do futebol. O Vasco e a Betfair não irão renovar o contrato ao fim desse ano de 2025 e a Betfair não será mais a patrocinadora master do Vasco. A casa de apostas, maior patrocinadora master da história do clube, pagava cerca de 70 milhões por ano. No ano passado, o Vasco arrecadou apenas cerca de 40 a 45 milhões, porque a Betfair não ficou o ano inteiro. A Betfair já entrou no Vasco em meados de abril para maio ali. E com certeza foi uma parceria até certo ponto rápida, né? 2 temporadas apenas, né? Uma temporada e meia, né? Para ser mais realista, né? Uma temporada e meia de contrato aí com o Vasco. E nesse ano o Vasco vai receber 70 milhões aí da casa de apostas. O contrato, por sua vez, previa a possibilidade de renovação por mais 2 temporadas. A cláusula não será ativada. Dias atrás, pessoas ligadas à Betfair disseram que a proposta já estava na mesa do Vasco e só dependia do Vasco se iria renovar ou não esse contrato. O Vasco, por sua vez, segundo as informações de pessoas ligadas à Betfair, não quis renovar o contrato e o Vasco, a partir de 2026, não terá mais a Betfair como a sua nova patrocinadora master. Algo muito semelhante aconteceu no outro clube que era patrocinado pela Betfair, o Cruzeiro, que já até no último jogo já entrou, se eu não me engano, com a camisa já escrito Bet Nacional. O Vasco aí, muito possivelmente, deverá ainda cumprir o resto de contrato com a Betfair até o término da temporada e deverá jogar o jogo contra o Atlético e também os jogos da Copa do Brasil com a logo aí da patrocinadora Master ainda em 2025. E a partir de 2026, um novo patrocinador deverá aparecer no Vasco, né? Pode ser que nos próximos dias tenhamos alguma novidade quanto a algum acordo fechado pelo Vasco. Se especula muito que a Crefisa seja, enfim, a nova patrocinadora Master do Vasco. Isso não tem nada a ver ainda com a venda da SAF, mas que a Crefisa pode, quem sabe, aí, aparecer como uma possibilidade para patrocinar o Vasco aí como patrocinadora master. Com certeza, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Crefisa, se patrocinar o Vasco, não será a mesma coisa do que ser dona da SAF. Não irá fazer contratações, não irá fazer grandes coisas aí pelo clube, somente injetar dinheiro aí, como qualquer um outro patrocínio, para deixar bem claro para o torcedor vascaíno. Mas se a SAF for vendida para a Crefisa, aí com certeza vamos ter a Crefisa como patrocinadora massa, talvez até nas mangas, né? E também, claro, tendo o banco gerindo aí o futebol do Vasco, assim como fez por anos lá no Palmeiras. Isso a gente espera. Teve até o Neto, né, nessa semana, falando, cuspindo maribondo, falando que a Crefisa, caso a Leila Pereira não ganhasse as eleições lá no Palmeiras no ano que vem, ela iria comprar a SAF do Vasco e de quebra ainda iria trazer o Abel Ferreira para o Vasco. Cara, sinceramente, eu ainda não acredito nessa informação, não acredito. Esse é um tipo de coisa que eu só acredito vendo, mano. Eu, sinceramente, enquanto o Vasco não vender essa SAF, cara, eu não acredito ainda em mais nada. A gente traz aqui as informações, tem uma esperança que possa ser vendida, mas ainda não temos nenhuma outra novidade quanto à venda da SAF do Vasco. Tá tudo emperrado, a gente espera que o Vasco consiga vender a SAF, vender o name rights de São Januário, trazer aí um novo patrocinador master agora, que tem esse fato novo, e claro, ter um time mais competitivo pra gente não passar pelo que a gente vem passando esse ano, cara. Pô, esse ano foi terrível pro torcedor, mesmo sem um rebaixamento. O torcedor sofreu, cara. O torcedor sofreu demais, ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais ver o associativo do Vasco no comando. A gente quer ver dinheiro, a gente quer ver jogadores de ponta, jogadores grandes. Se não vir jogador grande, é todo ano isso aí, cara. É todo ano não lutar pra cair, velho. É todo ano é isso. Pra mudar o cenário do Vasco, tem que vender a SAF, mano. Olha o que aconteceu com o Botafogo, velho. Pô, o Botafogo era um time quase pequeno, mano. Conseguiu dar a volta por cima, gol Libertadores, gol Campeonato Brasileiro, é verdade, fez um ano irregular, mas mesmo assim, foi pra Libertadores, jogou o Mundial, cara. Botafogo ganhou do PSG, mano. Que dia que o Vasco vai ganhar do PSG? Nem ali no PlayStation, mano. Porra, nem no Bomba Pet. Entende? Com certeza, muita coisa tem que mudar e a gente torce para que tudo já comece aí a evoluir, para que o Vasco inicie 2026 com a nova cara, mano. Porque precisa vender essa SAF. Na minha opinião, é o maior ponto de partida para mudar a trajetória do Vasco. Somente o Pedrinho e o Associativo não é capaz de fazer um Vasco competitivo, assim como aconteceu em outros clubes, como até mesmo no Fluminense, para você ter ideia, né? O Fluminense hoje é um time muito mais organizado, tem condições de competir pau a pau com qualquer clube aqui no Brasil, algo que o Vasco não consegue. O Fluminense deu uma taca feia no Flamengo, cara. É um time que a gente zoa de Série C, mas é um negócio que você tem que parar para analisar. Um time que tem pouca renda, tem poucos torcedores, e que consegue grandes coisas que o Vasco não consegue. Sendo que o Vasco tem mais renda que o Fluminense, tem mais torcida, entendeu? Tem mais história, e o Vasco não consegue, entendeu? É bem complicado, velho. A gente torce para que o Vasco faça uma melhora em 2026,
Os nomes que a gente viu de contratações, se você não viu o vídeo que a gente falou mais cedo, o Vasco está muito perto aí de começar a anunciar reforços e já está negociando com 7 jogadores. Além daqueles atletas que a gente falou durante essa semana, jogadores sul-americanos, o Vasco está de olho também no mercado nacional e um jogador brasileiro que está atuando fora do Brasil, lá no México. O Elinho já é um sonho antigo do Vasco, está atualmente no Toluca, atuando lá no futebol mexicano, está na mira do Vasco. O Vasco também fez sondagens pelos jogadores do Fortaleza, Pierre e Breno Lopes, do Ceará, o zagueiro William Machado, do Juventude, o destaque, o grande jogador do Juventude na temporada, Gabriel Talhari, e também no Internacional Bernabéu, além do volante Gabriel Menino, que também teria sido comentado nos corredores de São Januário. Esses são 7 jogadores que o Vasco fez consulta e fez sondagens aí para contratar na próxima temporada. Começando aí pelo volante Pierre, para você conhecer melhor o jogador. O atleta de 23 anos está atualmente no Fortaleza, emprestado pela Tombense. Ele jogou no Atlético Paranaense, na própria Tombense, Guarani e Volta Redonda. Ele veio nessa temporada mesmo, 2025, para o Fortaleza, após se destacar no Volta Redonda nesse mesmo ano de 2025, onde jogou o Campeonato Carioca. O jogador fez 43 jogos nesse ano, não marcou nenhum gol em ambas as equipes. Esse jogador Pierre do Fortaleza, outro nome, outro velho conhecido do Vasco. O Vasco sempre tenta contratar o atacante Breno Lopes, de 29 anos. Jogador aí que ficou muito conhecido também lá pela passagem que ele teve no Palmeiras, já jogou bem no Juventude e foi para o Fortaleza em 2024. Desde então vem sendo titular incontestável do Fortaleza nessa temporada. Foram 51 jogos, 9 gols e 7 assistências do jogador, que pode atuar como ponta esquerda e ponta direita. Ele também pode atuar como um falso 9. Comenta aí o que você acha também do nome do Breno Lopes. Continuando aqui a lista, cara, outro jogador que está no futebol cearense, o zagueiro William Machado, jogador que está no Ceará, o atleta de 29 anos, também desperta interesse do Vasco. O jogador que teve uma passagem por 3 temporadas no Operário, nessa temporada foi para o Ceará, onde fez 50 jogos nesse ano, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O jogador tem 1,86 m, é canhoto, atua aí também como lateral esquerdo e chegaria claramente aí para compor o elenco vascaíno. Um jogador aí que sempre jogou em times menores. E seguindo aqui com a nossa lista, mais um jogador aí que foi destaque na Série A e também por um time menor, o atacante Gabriel Talhari. O grande jogador do Juventude na temporada, aos 28 anos, está na mira do Vasco. O Vasco está disputando a contratação dele com outros clubes, e entre eles está o Remo, que demonstrou interesse muito forte no jogador. O Remo que subiu de divisão. Esse atleta está desde 2023 no Juventude, tem passagem por vários clubes menores aqui no Brasil. O grande clube que ele já jogou na sua carreira foi no Atlético Paranaense. Nessa atual temporada, lá no Juventude de 2025, foram 40 jogos, 9 gols e 4 assistências, mas o jogador teve bons desempenhos, apesar do rebaixamento do Juventude. Como eu disse, ele foi o grande destaque do clube gaúcho e chama a atenção do mercado, e o Vasco estaria interessado. Inclusive, ele acabou com o Vasco no jogo em São Januário, né? Outro jogador que está na mira do Vasco é o lateral esquerdo Bernabéu. Esse jogador vive uma situação ainda um pouco sem definição, já que o Internacional ainda não caiu de divisão. Se o Inter for rebaixado, claramente o Bernabéu não ficará para jogar a Série B, mas é um jogador que tem mercado, né? Vários clubes grandes aqui no Brasil têm interesse na contratação do jogador. Tem passagem até pelo Celtic lá da Escócia. Já está algumas temporadas no Internacional. Inclusive, no ano passado, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato. Um jogador muito interessante e claramente chegaria para ser o substituto do Piton, que teve a lesão. A gente não sabe qual será o período de recuperação do Piton. Aparentemente, é o que tudo indica, pelo menos até o fim de janeiro, ele já deverá estar à disposição para voltar a atuar normalmente aí com o Vasco, tanto no Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 28 do próximo mês. O Bernabéu, na minha opinião, é um ótimo reforço, cara. Chegaria tranquilamente aí para lutar por uma posição, justamente com o Piton estando 100%, a menos que o Vasco queira negociar o Piton, né? Já é uma posição que o Vasco busca no mercado. A gente já falou algumas vezes de alguns nomes aqui que o Vasco teve interesse. O Bernabéu se junta a outros jogadores laterais esquerdos especulados no Vasco. E para fechar aí, tem a situação do Elinho, que está no Toluca. O jogador tem um contrato aí um pouco mais longo com o Toluca, é um jogador bem avaliado no mercado. E certamente o Vasco terá que desembolsar uma quantia muito alta se quiser contratar o jogador de 25 anos. Nessa atual temporada lá no México, ele fez 14 jogos, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Esse jogador claramente é um grande desejo do Diniz, já que no meio do ano o Vasco tentou por tudo contratá-lo e não conseguiu. A princípio são nomes bem medianos, cara. Tem um ou outro ali que destoa, pode ser tentar lutar por uma titularidade, mas na grande maioria são jogadores para compor elenco. Na minha opinião aí, velho, se o Vasco não conseguir nenhuma competição internacional na próxima temporada, o Vasco vai entrar no Brasileiro por permanência em 2026, nada além disso. E terminando o assunto patrocinadora Master, caso a Crefisa não venha patrocinar o Vasco, certamente será uma nova bet aí da vida,
que virá patrocinar o Vasco, já que esse mercado está dominando o futebol mundial. A gente não sabe até quando vai isso, mas eu acho que não vai durar tanto tempo assim, hein? Por mais que seja um mercado que aparentemente parece ser infalível, mas na minha opinião pode ser que não leve tanto tempo assim, para que as bets parem de patrocinar clubes, não somente aqui no Brasil e ao redor do mundo inteiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente deve ter aí alguma bet em breve vindo patrocinar o Vasco, caso não seja a Crefisa. Comenta aí o que você acha da saída da Betfair, se você gostava desse logo gigantesco aqui na camisa do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.